Fala pessoal, tá começando mais uma videoaula aqui. Eu sou o Lucas do canal Design Sem Segredo e dessa vez vamos fazer uma videoaula aí sobre hamburgueria, né? Na arte e no ramo de hamburguerias. Então vamos criar nossa arte de trabalho aqui. Vai ser 1080 por 1080, famoso 1 por 1 do Instagram. Beleza? Criamos aqui. Show. Agora o que a gente vai fazer? O primeiro passo é criar o nosso background, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma cor sólida. Então eu venho aqui na camada de ajuste, dou um clique e venho em cor sólida, tá? Na cor sólida, ele já puxou o preto pra mim aqui como se fosse uma cor que eu queira utilizar, entendeu, mano? Mas só que a gente não vai utilizar essa cor, a gente vai pegar uma cor aqui do nosso background. Nosso background não, nossa seleção de cor, no seletor de cor. Então eu venho aqui, eu vou selecionar a cor que eu quero. Eu quero esse preto fosco aqui, tá? Vocês podem copiar esse código aqui, que é 1A, 1A, 1A. Ou vocês dão um print na tela aí e copia. O segundo passo eu vou importar as imagens que eu vou utilizar. Então vem em arquivo, colocar incorporado. E aqui eu venho e busco a imagem na minha pasta, tá? Deixa eu só achar ela aqui. Tá lá em plástico, você vê aí, ó, plástico. Beleza? Vem e trago a minha imagem. Show de bola. Agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir minha artboard, pressionando o Alt e arrastando o escudo do mouse para baixo, e vou dar um Ctrl T para poder abrir a transformação livre, né? Livre. Então, feito isso, eu venho aqui com o Alt pressionado. Por que o Alt pressionado? Eu quero que essa imagem aumente em tamanho proporcional, tá? Então, com o Alt selecionado, eu venho e puxo as arestas aqui bem para o canto aqui, ó. Pode ser qualquer uma dessas arestas, portanto, que esteja com o Alt pressionado, que aí ele vai vir tamanho proporcional. Agora eu venho aqui e rasterizo a minha camada, porque se ela fica em objeto inteligente, a tendência é ficar mais pesado esse arquivo, então eu não quero isso, tá? Aí agora eu vou abrir minha outra imagem, então eu venho no mesmo lugar, arquivo, vou colocar incorporado, vou na pasta e busco a imagem, vou colocar essa imagem. Show de bola? Não, nem essa não. Viajei, pessoal, viajei. Nessa imagem não. Essa imagem aqui é a imagem 14. Lembrando que eu vou deixar todas as imagens disponíveis para download aí na descrição, tá? Então vem aqui, puxo, o mesmo processo. Show? Aqui eu vou rasterizar essa camada também, e eu quero que essa camada ela fica sobreposta com essa camada. Então eu posso vir aqui no Blend Mode dela e colocar em cor mais clara, que ela vai pegar todo o branco e vai deixar só o branco e vai eliminar o preto da imagem, tá? Então normal, você não vai ver diferença, mas ela estava assim. Fui, coloquei no preto aqui, na cor mais clara, e tirei o preto da imagem. Então ela veio e ficou só essa camada de baixo. Mas ainda assim, eu acho que ela está forte. Então, para que eu diminua a opacidade dessa imagem, é só eu vir aqui a opacidade e colocar em 30%. Beleza? Agora meu background está pronto. Eu venho e agrupo tudo. Então eu pego essa camada, clico nessa camada de baixo com o Shift Ctrl e dou um Ctrl G, que ela agrupa para mim. Aí eu venho e coloco em PG o nome da camada. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar a imagem do hambúrguer. Então eu venho no mesmo lugar, colocar incorporado e busca a minha imagem. Venho e coloquei aqui a imagem do hambúrguer, tá? Só que essa imagem do hambúrguer ela já veio com fundo. Mas não se preocupe que a gente vai retirar esse fundo aqui de uma maneira bem rápida e simples. Então eu venho aqui de novo e rasterizo a camada. E agora a gente vai fazer uma seleção desse hambúrguer aqui. Aí eu venho, pego a ferramenta Pen Tool, com a opção de marcador ativada, né? Aí eu venho, clico aqui, ó, e vou fazendo essa seleção, tá?
Beleza, selecionamos aqui o nosso hambúrguer. Agora, o que a gente vai fazer? Ele só está selecionado, ou seja, só está demarcado. A gente ainda não ativou a seleção. Então, para ativar a seleção, é só dar Ctrl e Enter, tá? Então, ele veio aqui para mim e já selecionou todo o meu objeto. Normalmente, as pessoas tendem a simplesmente inverter essa seleção, né? Usando Ctrl Shift I, inverteu a seleção e dá um delete aqui. Só que eu não quero fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a versão no jeito normal e vou apagar essa parte do fundo aqui usando a máscara de camada. Então, com a seleção já feita e recortada aqui, eu venho simplesmente na máscara de camada e dou um clique, que ele para mim já vem aqui e remove o fundo, beleza? Então, daí nossos produtos. Eu vou só renomear ele para hambúrguer. Eita nós, eita nós. Sabe nem escrever o menino. Beleza. Coloquei o hambúrguer aqui. E agora eu vou também aumentar ele. Vou deixar ele mais maior aqui na imagem, tá? E vou trazer ele aqui para baixo. Agora o que eu vou fazer? A gente vai fazer a sombra, tá? Então eu vou explicar quais são os dois tipos de sombra que tem na imagem. A sombra, existem dois tipos de sombra. A sombra dura, que é aquela sombra de contato, e a sombra difusa. Então, nosso projeto tem que ter esses dois tipos de sombra. A sombra de contato, que é a sombra mais escura, mais preta, que fica aqui nessa região do objeto, mais próxima do objeto. E a sombra difusa, que é aquela sombra que a luz bate e ela vai se espalhando. Quanto mais longe estiver e menos luz estiver na imagem, mais difusa ela fica, ou seja, menos luz bateu, menos sombra projetou, tá? Então é isso. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai, entendeu, né? Entendendo, a gente tendo entendido esse processo, a gente vai e cria uma nova camada e chama essa camada de sombra dura. Sombra dura. Agora a gente vem com o pincel na cor preta e a gente vai fazer essa sombra. Só que antes de passar o pincel aqui, eu simplesmente vou vir e achatar a imagem. Achatar o meu pincel. Como é que eu achato o pincel? Eu tô com o pincel selecionado, venho, clico nessa opçãozinha aqui e venho e abaixo ela aqui, ó, tá? E deixo ele assim. Se eu ver que tá muito grosso, eu venho e achato mais um pouco. E agora eu venho e aumento o tamanho do meu pincel. E agora é só passar aqui embaixo, ó. Vem passando bem devagarzinho. Tá? Desse jeito aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo que aqui mais para trás eu tô passando o pincel mais devagar? Porque ali é a sombra difusa, que é onde o objeto bate a luz, projeta a sombra, mas essa sombra ela não fica forte, ela vem mais fraca, ou seja, vem menos opaca. E aqui eu passei mais forte, porque é onde o objeto bate a luz e o objeto está tendo contato direto com a superfície. Então essa sombra ela tende a ficar mais escura, ou seja, mais densa, entendeu? Agora é o seguinte, feita essa sombra, eu venho aqui, ativo minha camada, só que ela está no preto, então ela não vai aparecer essa sombra. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou agrupar esse objeto, vou dar um Ctrl G, agrupar e colocar aqui hambúrguer. Tá? E aqui na ferramenta de background, na camada de background, eu vou criar um retângulo e colocar ele aqui embaixo, ó. Retângulo aqui embaixo. Esse retângulo eu vou colocar ele no amarelo, tá? Então eu vou vir aqui, vou selecionar meu tom de amarelo que eu quero utilizar.
tá? Eu vou dar um ok e beleza. E agora eu vou vir aqui e vou diminuir essa camada de cima. Ou não, melhor, vou fazer o seguinte, a gente vai vir e vai apagar essa camada de cima. Então como é que eu vou apagar essa camada aqui que está sobreposta nesta e está apagando o meu retângulo? Eu venho aqui em máscara de camada, crio uma máscara e vou passando o pincel na cor preta. Você viu que ele estava no branco como cor primária? Então, para poder apagar, eu tenho que trazer o preto para frente. Então é só apertar o X. E depois eu venho aqui apagando esse fundo preto que eu não quero que apareça, tá? Então eu vou apagando, vou deixar desse jeito aqui. Deixa mais ou menos assim. Show de bola? Beleza, apaguei aqui. E na sombra, a gente vai vir aqui na sombra de novo e vai tirar do modo normal e tacar no multiply. Porque eu quero que essa sombra ela se junte com o fundo, ou seja, ela multiplique no amarelo do fundo, que aí vai dar mais essa suavizada na sombra. E aqui nessa sombra também a gente pode vir melhorar ela, né? Porque tem um pedacinho aqui da parte da sombra dura, né, da sombra de contato, que ela não ficou muito bem trabalhada, que é aqui. Só que aqui você tem que passar devagarzinho. Aqui nesses pedacinhos aqui. Beleza, agora a sombra tá show de bola. Agora a gente tem um outro passo para fazer no hambúrguer. O meu hambúrguer está um pouco sem textura nessa região aqui. Eu quero trazer um pouco mais de textura. Então a gente vai utilizar o High Pass manual. E como que eu vou fazer o High Pass manual? Na verdade existem dois tipos de High Pass. O High Pass automático, que é onde você vem no filtro, outros alta frequência. Ou simplesmente você faz o High Pass manual, que é o que eu vou fazer aqui. Então primeiramente eu venho, duplico essa camada, clico aqui, converto em objeto inteligente para poder tirar a máscara, venho e rasterizo a camada e renomeio essa camada como base. Agora eu venho, duplico essa camada de novo e renomeio para o High Pass manual. Agora é que está a charada. A gente vai inverter essas cores do sanduíche do High Pass manual. E conforme a gente inverteu as cores, a gente vem e muda o blend mode dela de normal para luz brilhante. Ou luz direta, luz indireta, não, é luz brilhante mesmo. Luz brilhante. E agora a gente vai aplicar um desfoque. Você está se perguntando assim, mas por que desfoque? O desfoque, por padrão, ele tem como tendência diminuir as arestas, ou seja, quanto mais desfoque você tem, menos aresta você tem, e com isso menos nitidez. Só que nesse caso, como a camada está invertida, na hora que eu aplico um desfoque, deixa eu ver, não aplicou não, vem aqui em filtro e aplico um desfoque gaussiano, ele traz para mim nitidez. Então no High Pass manual o desfoque é nitidez. Beleza, coloquei a nitidez aqui, não está pronto ainda. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir, juntar essas duas camadas com Ctrl E. E nessa camada aqui eu vou simplesmente pegar e tirar a saturação dela. Por quê? Saturação é fonte de luz. Então quanto mais luz eu tiver, mais highlights eu vou ter, ou seja, mais baixo tom nesse caso. Só que eu não quero os baixos tons, eu quero somente os altos tons, que é a textura. Então eu venho e tiro toda a informação de luz da imagem e deixo ela totalmente dessaturada. Aí agora eu venho, simplesmente mudo o blend. E nesse caso, como está no cinza, os blends modes que funcionam, que elimina todo o cinza da imagem ao sobrepor luz indireta, luz brilhante e luz linear. Só que nesse caso eu vou deixar no sobrepor, que ele é um High Pass que vai pegar menos agressivo. Só que aqui agora também tem um outro porém, é que o High Pass ele aplicou em toda a camada. E eu não quero que aplique em toda a camada, eu quero simplesmente que pega no hambúrguer. Então a gente vem,
criar a máscara de camada e inverte essa máscara, deixa ela preta, porque o preto ele esconde todo o efeito, e o branco ele vai revelar. Só que o branco, nesse caso, a gente vai passar ele com o pincel. Então pega a ferramenta pincel e o pincel na cor branca, tá vendo aqui embaixo na cor branca, dentro da máscara de camada do High Pass, onde ele escondeu o efeito, eu venho e passo com o pincel branco, revelando novamente o efeito nas áreas que eu desejo. Entendeu? É assim que se aplica um High Pass. Show de bola? Eu poderia ter aplicado o manual também, para poder ter ganhado um pouco mais de textura e nitidez, só que nesse caso aqui pra mim já tá bacana. Agora que eu já terminei tudo, eu venho, seleciono essa com o Ctrl e dou um Command E ou Ctrl E, dependendo qual é a sua máquina aí. Aí eu venho, renomeio para hambúrguer de novo. E agora a gente vai dessaturar umas certas áreas dessa imagem usando a cor seletiva, porque tem umas partes aqui que ela tá muito vermelha. Eu quero tirar essa saturação desse vermelho. Então eu venho na camada de ajuste, cor seletiva e aplico esse Clip Mask aqui para que todo o efeito que eu aplicar dentro da cor seletiva seja aplicado somente na camada do hambúrguer. Então eu venho e aqui a gente vai mexendo nas cores. Então, no caso do ciano, se eu tacar para o lado do ciano aqui, vai pegar mais amarelo. Então eu não quero isso, eu vou tacar para o lado do magenta. Que aí ele vai pegar e vai deixar mais amarronzado essa questão aqui na lateral, tá? Então esse aqui não tem um valor certo, você tem que ir testando para ver qual que se encaixa melhor, tá? Aí você vai testando bonitinho. Se eu colocar mais magenta, mais vermelhado ele fica, eu não quero isso. Se eu colocar amarelo também não, no caso eu tirei, né? Aí você vai ter que ir testando as cores, ó. Não ficou bom. Vamos testar o preto? Não, também. Eu vou tirar um pouco do preto aqui no caso. Beleza, aí você vai vendo aqui quais cores você acha que deve tirar, quais cores você acha que deve encaixar. Nesse caso eu vou colocar mais ciano nesse verde aqui, tá? Vou poder deixar esse verde mais destacado. Magenta não vou mexer, amarelo também não, no preto também não. No preto deixa eu ver. Tá vendo? Por isso que é bom a gente testar, a gente vai descobrindo os modelos de cor que a gente acha bacana. Então eu vou deixar esse preto aqui também. Eu acho que por enquanto tá bom, não precisa mexer mais nada nessa questão de cor seletiva. Futuramente, caso precise, a gente volta aqui e mexe novamente. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Para compor mais esse ambiente e trazer a questão do olho do cliente para o hambúrguer, eu vou colocar uns tomates voando aqui. Então a gente vem aqui em arquivo e venho em colocar incorporado. Venho, pego meu tomate e insiro ele dentro da minha cena. Rasterizo, né? Porque a imagem fica mais pesada. E esse fundo aqui é só eu dar um clique e esse aqui eu já posso deletar, porque eu não quero o branco, eu só quero o tomate. Aí eu venho, renomeio de novo a imagem aqui para o tomate. E agora é o seguinte, eu venho em filtro e vou em desfoque de movimento, porque eu quero dar essa impressão de que o tomate está caindo na composição. Então, se eu aplicar o desfoque aqui em menos 90 graus, ele vai cair de cima para baixo, então ele está vindo de cima para baixo. Agora se eu mexo aqui, eu vou alterando a ordem do meu desfoque, a ordem do movimento. Então, nesse caso eu quero que ele venha de cima para baixo, eu deixo em menos 90. E aqui em distância ou em pixels é a quantidade de desfoque que vai ser aplicado na imagem. Então eu vou deixar no 70 mesmo, que para mim agradou, tá ok? Agora eu venho e vou diminuindo o tamanho da imagem para não ficar muito grande e compor melhor a minha composição. E aqui também é teste, a gente nunca tem um valor certo, a gente tem que ir simplesmente testando aonde fica melhor encaixado. Aí você vai rotacionando ela aqui, tá vendo?
até você achar que tá bacana. É isso que é criatividade, cara. Você tem que ir tacando aqui e até você achar que ficou bacana. Você vai jogando tomate aí, não esquenta a cabeça não. Claro que não pode usar muito para não ficar aquele negócio exagerado, mas é sempre bom dar uma inventada, né? Que é a mesma coisa que eu só tô duplicando a camada, Ctrl C, Ctrl V. Não tem segredo não. Beleza, fiz tudo aqui, eu venho e dou agrupar em tudo. Ctrl, Shift Ctrl, Ctrl G, renomeio a camada. Agora praticamente já está finalizado, eu vou colocar só um texto aqui para fingir que é o nome do hambúrguer. Então vou colocar o texto aqui, por exemplo, de X-aula. E a cor tá no preto, só que eu não quero esse preto, eu quero pegar uma cor que esteja na minha composição aqui dentro da minha arte para poder ficar mais harmônico. Eu não precisar também perder meu tempo procurando cor. Então eu venho, clico e vou com a ferramenta de conta-gotas, que é a própria ferramenta de seleção de cores, me disponibilize e vou clicando aqui nesses pontos da imagem onde eu acho que a cor vai se encaixar melhor. Então eu vim, peguei esse amarelo aqui, para mim ficou bacana, só que o texto está muito pequeno, então eu venho aqui, digito ele na maiúsculo X-aula e vou trocar a fonte, que para mim a fonte não encaixou. Então eu venho, vou escolher uma fonte aqui. Nossa, esse daqui não encaixa nunca na vida. Beleza, escolhi a fonte, eu venho e aumento o tamanho da imagem, no caso da fonte, né, do texto. E deixo ele aqui nesse cantinho, tá? Aqui a gente pode fazer uma outra coisa também, que é duplicar esse texto, vir nesse texto, rasterizar texto, vir em filtro, desfoque de movimento e aplicar um desfoque no texto também, para ver como, para dar a intenção de que o texto também esteja caindo na imagem. E agora eu venho aqui, só diminuo a opacidade dele para não ficar tão forte. E show de bola, tá pronta a nossa arte aí. Vem, agrupo o texto. E agora a gente pode fazer uma pós-produção do seguinte: eu vou esconder essa camada de texto aplicando no olhinho aqui e vou vir nessa camada, vou juntar todas elas em apenas uma camada. Então eu venho com a tecla Shift, Ctrl Alt E, ele vai criar uma nova camada para mim de todas as outras camadas que está abaixo da camada que estava clicada. Então, como eu cliquei nessa, ela veio e criou essa para mim. Eu venho e renomeio ela como pós. E aqui eu venho, vou aplicar uma camada de ajuste de curva e vou pegar os meios tons, que é aqui, justamente no meio, que aqui se localiza os highlights, e aqui os baixos tons, ou seja, sombra, luz, e aqui os meios tons, preto, branco, cinza, tá? Então eu vou puxar os meus meios tons aqui para baixo, para dar esse contraste. Porque eu vou criar como se fosse um efeito de vinheta. Então nesse caso eu não vou inverter a minha máscara, eu vou deixar ela no branco, vou pegar o pincel e o pincel tem que estar no preto, porque eu vou apagar toda a minha curva que está aqui no centro para deixar somente na beirada. Então eu venho e inverto o meu pincel, apertando o X, que é a cor secundária, automaticamente já puxa para frente, e venho e começo a borrifar aqui no centro. É onde eu quero aplicar o efeito, tá? E agora a gente pode mexer em outras coisas, tipo, por exemplo, colocar uma pesquisa de cor aqui. Isso aqui é como se fossem umas pré-definições de camada de ajuste. Você vai testando, eu visão aqui. Você vai testando aí qual você acha que fica melhor. Eu particularmente não gosto, mas eu tô mostrando aí pra vocês verem como é que é. Tá vendo? Tem vários, mas não faço isso. Eu prefiro vir aqui direto na cor seletiva, na camada de disposição, matriz de saturação, essas coisas,
e aplicando o efeito. Agora eu posso vir aqui em filtro de foto e colocar esse filtro laranjado aqui para justamente trazer um pouco mais de quentura para a imagem. Então eu venho aqui em filtro de foto, coloco ele aqui e deixo ele mais alaranjado. Show? Agora eu venho, habilito o texto de novo e tá pronto a nossa arte. Aí depois você só coloca aqui o Instagram da imagem, da rede social do cliente ou o logo, assim, de acordo com o cliente pedir, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu!